Galera, cadê o tal do local de fala que a esquerda tanto usa contra nós? Porque agora o venezuelano não pode falar pelo venezuelano. A esquerda quer ditar como o venezuelano deve reagir à prisão de Nicolás Maduro. Sendo que, peraí, não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro vídeos que eu vi de venezuelanos fazendo ranananan, comemorando a prisão de Maduro, acordando seus familiares, acórda-te, acórda-te, porque Nicolás Maduro foi preso, indo pra rua, comemorar, levantar a bandeira, na Argentina, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas não. Quem sabe mesmo como os venezuelanos devem reagir agora é a esquerda. A esquerda que sempre diz defender a liberdade, agora está contrário às pessoas a comemorarem por liberdade. E eles não estão felizes somente porque os Estados Unidos, ou foi o Trump que foi lá e capturou Maduro, ou porque eles explodiram lá Caracas. Não. Sabe por que eles estão felizes? Porque eles prenderam o responsável por 36.800 vítimas de tortura e violência estatal, 18.305 presos políticos, 10.000 execuções extrajudiciais, 468 assassinatos em protestos. Que isso? 8.000 casos registrados de violações de direitos humanos, 8 milhões de venezuelanos que foram obrigados a sair das suas próprias casas, 400 meios de comunicações censurados e fechados. 50% da população está em extrema pobreza. Três eleições presidenciáveis sem reconhecimento oficial e internacional. Sabe quanto é o salário mínimo? $3. E milhares de famílias que não se viam há anos. Sabe por que eles estão felizes? Porque é um suspiro de liberdade. É o primeiro passo para eles retomarem o seu país, ponto. E aí agora estão dizendo que os Estados Unidos irá explorar o petróleo. Peraí, você acha que já não estava sendo explorado para o Nicolás Maduro e somente elite? Porque o povo estava na miséria. E o povo, com os Estados Unidos agora, não é que eles vão tirar eles de usufruir esse petróleo. Eles nunca tiveram, porque Nicolás Maduro nunca usou isso em favor do seu povo. Então, deixa os venezuelanos comemorarem, deixa eles sentirem um pouco do gosto do primeiro passo da liberdade. E por fim, Maduro, a sua prisão já fez muito feliz os venezuelanos. E você lembra do seu melhor amigo Lula? Pois é, tá na hora de dedurar. E se você dedurar ele, pode ter certeza, vai ter uma grande festa aqui também dos brasileiros. Viva la libertad! Quando um político fala lugar de fala, normalmente a esquerda aplaude. Quando o lugar de fala é de alguém que viveu na pele um regime que a esquerda relativiza, aí, de repente, esse conceito some, vira fumaça, não é bem assim. E foi exatamente nessa ferida que o deputado Nicolas Ferreira resolveu apertar ao dizer que a esquerda não respeita o lugar de fala dos venezuelanos. Segundo o Correio Brasiliense, ele afirmou isso ao criticar a forma como setores da esquerda tratam venezuelanos que contam suas experiências e rejeitam o discurso romantizado sobre a Venezuela. E por que isso importa tanto? Porque essa frase, por si só, não é só um ataque político. Ela é um espelho. Um espelho que devolve uma pergunta incômoda para o debate público brasileiro. Quando o assunto é Venezuela, quem tem o direito de falar sem ser atacado, diminuído ou rotulado? Se você acompanha o noticiário, você sabe que há anos a Venezuela virou um símbolo no Brasil. Para um lado, é o retrato do que acontece quando o Estado se torna dono de tudo e a política vira religião. Para o outro, é sempre complicado, contextual, uma narrativa inflada, ou culpa do embargo. E é nesse ponto que a fala do Nicolas ganha força. Ele aponta que o conceito de lugar de fala vira seletivo. Ele serve para calar adversário dentro do Brasil, mas não serve para ouvir quem atravessou fronteira, quem viu a própria vida colapsar, e quem carrega uma história que não cabe num panfleto. Agora, eu quero te pedir uma coisa antes de continuar. Se você gosta de análises que conectam as peças do tabuleiro sem medo de tocar no que incomoda, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a espalhar o vídeo e mantém essa conversa viva. Vamos colocar esse assunto no chão, com uma lógica simples. Lugar de fala é uma ideia que, em teoria, significa o seguinte: quem vive uma experiência tem uma visão privilegiada sobre aquela experiência. Uma mulher sabe mais sobre o que é ser mulher. Um negro sabe mais sobre racismo. Um morador de periferia sabe mais sobre violência policial
e ausência do Estado. Certo. Só que, no debate político real, esse conceito virou uma ferramenta de poder. Ele aparece para interditar discussões e desaparece quando atrapalha a narrativa do grupo que o usa. E é isso que Nicolás está afirmando. Que muitos venezuelanos, quando falam do que viveram, quando criticam o regime de Maduro, quando descrevem falta, medo e opressão, são recebidos com desconfiança ou com ataques. Como se a dor deles fosse peça de propaganda, como se fossem manipulados, como se não tivessem autonomia para pensar. É uma forma elegante de desumanizar. Você finge que respeita, mas só respeita se a pessoa repetir exatamente o que você quer ouvir. A pergunta que fica é: por que isso acontece? Porque a Venezuela virou um campo minado ideológico. Para uma parte da esquerda brasileira, admitir que a Venezuela se tornou um desastre é admitir que o sonho socialista tem custo humano. E isso dói. Dói porque quebra a fantasia de que sempre existe um modelo alternativo perfeito, apenas incompreendido. Dói porque obriga a reconhecer que existe uma linha tênue entre discurso de justiça social e concentração autoritária de poder. E aí, quando aparece alguém com sotaque venezuelano dizendo "eu vivi isso e não quero para o Brasil", a reação defensiva é imediata. O ponto do Nicolás não é "venezuelano vota na direita", como alguns tentam reduzir. O ponto é outro. É incoerência. É você dizer que valoriza a voz dos oprimidos, mas tentar silenciar exatamente os oprimidos quando eles contam algo que atrapalha a sua utopia. Se o venezuelano elogia o socialismo, ele vira fonte. Se critica, ele vira caso isolado ou vira massa de manobra. Essa seletividade é cruel e é política. E tem outra camada nisso: o uso do sofrimento como moeda de debate. Muita gente em Brasília usa a Venezuela como argumento de palanque. Um lado para assustar, o outro para relativizar. Só que no meio do jogo, existe vida real. Existem famílias. Existem histórias. E o que Nicolás está dizendo na prática é: parem de tratar venezuelanos como figurantes do teatro ideológico brasileiro. Agora, o que acontece quando um deputado faz essa crítica? Vem a reação padrão. Vocês estão explorando a dor. Vocês estão criando pânico. Vocês estão fazendo política com refugiados. Só que essa acusação, muitas vezes, é um truque retórico para desviar do ponto principal, que é: vocês ouvem o que esses venezuelanos dizem? Ou vocês só toleram o discurso deles quando ele serve ao roteiro? A discussão fica ainda mais sensível porque o Brasil, especialmente em estados de fronteira, convive há anos com a presença venezuelana. Isso cria solidariedade em alguns, tensão em outros, e uma realidade social complexa que não cabe em um tweet. Mas uma coisa é certa: quando você tenta apagar a voz dessas pessoas, você está fazendo o oposto do que prega. Você não está combatendo preconceito, você está impondo narrativa. E aqui entra a habilidade política do Nicolás. Ele escolheu a arma que a esquerda mais usa e virou contra ela. É como dizer: vocês querem lugar de fala? Então vamos começar ouvindo quem atravessou o inferno. É uma inversão que pega porque expõe um padrão de comportamento. O padrão de acolher a fala alheia só quando ela confirma o dogma. Agora, vamos ser honestos. Isso também é disputa política. Nicolás não fala isso do nada. Ele fala porque entende que o Brasil de 2026 será um país em que o debate sobre liberdade, Estado, segurança e economia vai ser disputado com símbolos. E a Venezuela é um símbolo forte. Quando ele coloca o venezuelano no centro do discurso, ele tenta ancorar a direita no argumento moral. Não é teoria, é experiência humana. A esquerda, por sua vez, tenta deslocar o debate para outro terreno: imperialismo, sanções, conspiração. Esses elementos podem até existir em diferentes níveis, mas não respondem ao cotidiano de quem viveu a crise. E é aí que o lugar de fala volta com força. Você pode discutir geopolítica o dia inteiro, mas não pode apagar quem estava na fila do remédio, quem viveu medo, quem viu o país parar. A vida real não some porque um intelectual quer. O que essa fala do Nicolás também faz é colocar um holofote sobre uma prática comum no Brasil: a
a de tratar estrangeiro como mascote político. Quando convém, vira povo irmão. Quando não convém, vira perigo, invasão, problema. E esse cinismo também existe em setores da direita, vamos admitir. Mas o argumento dele, nesse caso, é direto. Se você diz que respeita quem viveu a experiência, respeite até o fim. Não selecione a fala. Se essa contradição incomoda, ótimo. Significa que o debate está tocando no ponto certo. Porque democracia de verdade não é unanimidade, é conflito de ideias com honestidade. Democracia de verdade é ouvir o venezuelano dizer: eu não quero isso aqui, sem chamá-lo de ignorante ou manipulado. Democracia de verdade é aceitar que nem todo oprimido repete o script do acadêmico. E isso, para muita gente, é insuportável. Agora eu quero jogar a pergunta para você sem rodeio. Você concorda com o Nicolas quando ele diz que a esquerda não respeita o lugar de fala dos venezuelanos? Você já viu essa seletividade acontecendo? Seja na mídia, nas redes, ou até em conversas do dia a dia? Escreve nos comentários porque eu realmente quero ler como isso aparece na sua realidade. E se você acha importante abrir esse debate sem filtro, compartilha esse vídeo. Manda para alguém que vive repetindo lugar de fala, como se fosse senha de superioridade moral, mas que nunca parou para ouvir quem viveu de verdade o que está sendo discutido. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse tema não vai morrer tão cedo. A Venezuela vai continuar sendo espelho, aviso e disputa simbólica no Brasil. E a pergunta decisiva é: vamos ouvir pessoas reais ou vamos continuar reféns de narrativas prontas?